Estamos de volta com o Band Eleições 2012 desta segunda-feira. Hoje falando sobre mídias sociais e o papel da internet na campanha política. Estamos recebendo aqui hoje o Armindo Ferreira, que é especialista em marketing, comigo o jornalista Ângelo Ananias. Ângelo. Então, nós encerramos o primeiro bloco falando muito sobre as mídias sociais, no que diz respeito principalmente à utilização do Facebook. Eu tenho uma curiosidade com o professor Armindo. O Facebook tem lá as suas limitações. De que forma o candidato pode, até onde o candidato, afinal, pode chegar no que diz respeito às limitações do Facebook, por exemplo, em relação a logotipo de campanha, cores que identificam a campanha, especificamente aquele candidato, até onde ele pode chegar para tentar ser o mais objetivo e estar mais próximo possível do eleitor, do internauta, professor? Essa é uma pergunta bem pertinente, Ângelo, até porque a gente acha que muita gente vai fazer errado. A minha primeira dica é, antes de criar a conta para o candidato, antes de começar uma iniciativa lá, é ler os termos de uso e serviço do Facebook. Normalmente aquelas letrinhas que a gente diz que aceita sem ler? Usar o termo sem ler, né? Porque são letrinhas pequenas e a gente passa batido, mas numa gestão profissional de campanha isso não pode acontecer. Então tem que olhar lá, ver tudo que é e o que não é permitido dentro do Facebook. Então existem boas práticas do que você pode ou não criar. Tem um tipo de página específico que é para políticos ou figuras públicas que você pode criar lá. Então, assim, primeira dica é ficar atento a essas regras, ler detidamente. Segunda dica é consultar o tempo todo o site do TSE, do TRE, porque eu acredito que vão haver mudanças e ajustes no decorrer do caminho. Vai de um pode tudo para, olha, pode tudo, mas não pode fazer isso, isso. Então, acho que é um processo que vai acontecer naturalmente num processo de eleição. Usando grosso modo, antigamente nas eleições podia distribuir brinde, agora não pode mais. Então, no Facebook deve ter esses ajustes também. O que provavelmente, num primeiro momento, pode pegar é talvez a solicitação ilimitada de amizades, né? O cidadão, às vezes, o candidato se empolga, sai solicitando amizade para Deus e todo mundo, sem saber que daquele lado tem alguém que não o quer como amigo. E o Facebook tem lá suas restrições, né? Exatamente. A pessoa, se ela se sentir incomodada, ela pode ir lá marcar aquela solicitação como um spam. Se muita gente fizer isso, ele corre o risco de perder o perfil dele dentro do Facebook. Pode ser um belo tiro no pé numa campanha. Exatamente. Começar tudo de novo, né? Quanto à parte de criação gráfica, design, cores, essas coisas. Quanto mais a comunicação digital estiver integrada com a comunicação tradicional, é melhor para o candidato. Ou seja, tiver a cara do candidato efetivamente. Exatamente. Ou da campanha do candidato, o né? site com a mesma cara do Facebook, com a mesma cara do Santinho. Então, hoje em dia se fala muito dentro desse ambiente do marketing de que o gestor de marketing, seja de uma empresa ou seja de um candidato, ele tem que atuar como um maestro. Ele tem que fazer com que todos os instrumentos toquem em harmonia. Então, numa gestão de campanha também, cada vez mais o profissional de marketing vai ter que estar preparado para ser esse maestro. Para falar, olha, a TV vai casar bem com esse folheto, que vai casar bem com as ações do Facebook. Armindo, uma ação de marketing através de mídias sociais que a gente já viu ter sucesso e já viu não ter, é o marketing viral. Como é que a pessoa que está em casa, o eleitor que está nos acompanhando nessa noite, pode sacar que atrás daquela curiosidade ou daquela brincadeira, daquele chamariz que traz o marketing viral, sempre começa por aí, tem alguma coisa de candidato? Dá para falar o que para esse povo? Eu acho que assim, vai ter realmente os virais, vão ter as imagens montadas, né? Isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a primeira coisa que o eleitor precisa pensar em casa é, se um candidato manipula imagens, e essas imagens normalmente vão ser anônimas, mas se consegue perceber normalmente que elas são manipuladas, para atacar um candidato, é efetivamente uma pessoa que você gostaria que estivesse num cargo público? Acho que essa é a primeira colocação, né? Você quer alguém que pediu para a equipe ir lá no computador, editar, deturpar uma imagem e colocar no ar? Depois não adianta, depois de eleito, ir lá reclamar que o candidato é corrupto, que não... Já começou errado na eleição, né? Mas vão ter aquelas mais sutis, assim, que você não consegue perceber que elas são virais ou não. Então, a minha dica é, do mesmo jeito que o especialista em marketing ali vai usar todas as ferramentas, o eleitor também precisa usar todas as ferramentas para se informar. Não é porque está no jornal impresso que é verdadeiro, não é porque está na internet que é verdadeiro, então a gente compartilha muita imagem de boato, muita imagem de mentira, tudo, e a gente tem que ter bom senso com aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente compartilha. Então, de forma que o eleitor, somando todas as informações que ele pega em todos os veículos de comunicação, aí sim ele deve ter o filtro pessoal para saber, olha, isso é verdadeiro, isso é falso, isso
ajuda no processo eleitoral e isso atrapalha. Hoje já é muito comum por parte dos candidatos à reeleição, aqueles que são detentores de cargos públicos, a utilização do e-mail. O e-mail, pura e simplesmente, lá com a sua mensagem, com anexo, um e-mail marketing. Isso, de acordo com a legislação eleitoral deste ano, não está proibido, não há limitação para isso? O que sempre se fala é a questão assim, né? Primeiro, mais óbvia de todo, não pode partir de nenhum órgão público. Precisa ser de um e-mail pessoal da campanha, né? Esse é um detalhe importante. E outra coisa que para se seguir as boas práticas de e-mail marketing, a pessoa precisa ter entrado no site do candidato ou do partido e solicitado o recebimento do material, né? Então tem a Associação Brasileira de Marketing Direto, a BEND, ela diz claramente, para seguir as boas práticas, a pessoa precisa dizer, sim, eu quero receber a newsletter com essas informações. E o e-mail marketing ele tem que ter uma opção para a pessoa se descadastrar daquele e-mail marketing. Porque tem muita coisa que aparece na caixa de entrada, do nada, só como é que o cara conseguiu o meu e-mail? E não adianta sobrecarregar tem que ter um caminho e-mail para poder falar assim, não quero receber Exatamente. isso. E não adianta Senão sobrecarregar pode denunciar, o eleitor. inclusive. Pode denunciar. E não adianta sobrecarregar o eleitor de informação, porque é a mesma coisa que eu chegar na caixa postal do eleitor e colocar 20 santinhos, 30 santinhos. Você vai ter a informação dividida e ele não vai querer receber. Mas se por outro lado o eleitor foi até o comitê, foi até o site do candidato e disse, sim, eu quero receber essas informações, consequentemente ele está aberto para isso. Então a mensagem vai ser mais efetiva para o candidato. E nós vamos falar mais no último bloco do Band Eleições de hoje dessa questão de ser verdadeiro, ser falso, os fakes nas mídias sociais. Já não saia daí, a gente volta em instantes.